6. Eu volto. Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6. E eu leio a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar ao Senhor, dizendo: nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, nós te suplicamos, Senhor, que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa nos abençoar, porque já podemos nos sentir, Senhor Deus, a alegria pela leitura da Tua palavra, Senhor Deus, que ela venha ser, Senhor Deus, alimento forte para nossas almas e que venha consolidar o nosso testemunho neste mundo. Assim, Senhor, glorifica o Teu nome, nos abençoa, sê conosco, Senhor, porque aqui estamos para devotar toda a nossa adoração e, ao mesmo tempo, aprender um pouco mais, Senhor Deus, como viver neste mundo tão difícil e que só o Senhor possa nos conduzir. Assim, Senhor, nos abençoa no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, o título da nossa mensagem nesta noite é O Vaso na Mão do Oleiro. Então, é o nosso pedido. Nós queremos ser esse vaso na mão do oleiro. Portanto, não por acaso que nós vamos observar nesta parábola alguns ensinamento e entendimento. Pois bem, o profeta Jeremias, ele vai receber esse chamado do Senhor quando Israel havia se enamorado. Olha o que o pastor Carlos está dizendo. O povo de Israel havia se enamorado pelos deuses dos povos. Então eles haviam vertido a sua caminhada para a idolatria. E isto se traduziu numa iniquidade do povo, abandonando o Deus que havia conduzido eles para aquela terra. E isso desagradara a Deus terrivelmente. E ele vai usar o profeta Jeremias para mostrar o quanto aquele povo estava cativo na terra de Judá. E aquilo era necessário passar um tempo ali, precisamente os 70 anos de cativeiro babilônico, até que, cumprido esses 70 anos, eles começam a voltar para a sua terra, primeiro com Esdras, e depois com Neemias para edificar as portas de Jerusalém. Mas, meus amados, nesta parábola o Senhor, ele convida o profeta a descer ali e na casa do oleiro. Ele disse assim: quando você descer, eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Então, o que nós aprendemos aqui é que Deus nos coloca de pé.
Porque ao nos colocar de pé, nós passamos a termos a oportunidade, possibilidade de ouvir a sua voz. O homem caído, ele se preocupa com o momento difícil que ele está vivendo, com o cativeiro em que ele está. Então Deus chama o profeta e diz assim: levanta, porque eu quero falar com você. Então ele busca a obediência ali do profeta. Ele diz assim: agora você vai descer à casa do olheiro, porque lá eu vou falar com você. Para nós hoje, amados, o olheiro, como era ali, é o Deus vivo, criador de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. É um Deus que sempre teve prazer de falar com o homem, mesmo que esse homem esteja caído. E no louvor nós falamos com o Senhor nesta noite, dizendo: eu quero ser, Senhor, um vaso em tuas mãos. Então vejam bem, ele vai descer. Ele diz assim: eu desci à casa do olheiro. E o olheiro, ele estava trabalhando ali num vaso. Primeiro nós precisamos entender os aspectos dessa parábola. O primeiro aspecto que nós precisamos entender, de que o vaso, ele é típico do homem. Porque o vaso, primeiro, ele é feito de quê? De um barro muito especial. Alguns dizem que somente há em toda a terra de 5 a 8 tipos de terra que consegue se fazer um vaso bom e de boa qualidade. Então, veja bem, olha a experiência. Ali estava o olheiro, que é o tipo do Senhor, trabalhando com as suas mãos o vaso. Não por acaso nós vamos observar aqui em Gênesis 2,7, Deus vai pegar o barro e vai com as suas mãos moldar o homem, até que ele sopre nas suas narinas e o homem passa a ser alma vivente. Mas vejam bem, o que nós precisamos entender, que nós precisamos estar sob o domínio do olheiro, ou seja, do Deus Criador. E ele, com os pés, ele vai movimentando ali a máquina de moldar. E com as mãos ele vai moldando. Mas interessante que aquele vaso que ele estava moldando, ele mostra para o profeta que aquele vaso se quebra nas suas mãos. Meus amados, minhas amadas, quantas vezes nós vemos que o vaso que fala das nossas vidas, que fala de nós mesmos, nós em determinado momento nos quebramos diante das lutas e das dificuldades e que nos leva a desanimar. E muitas das vezes nós falamos: olha, eu vou parar, eu não consigo mais, eu vou desistir, não tem mais jeito aos nossos olhos. Mas o olheiro, ele vai fazer você mesmo, ou seja, com o mesmo vaso, com o mesmo barro, ele vai fazer um novo barro. E aí a palavra diz que ele tornou a fazer conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Ou seja, nós como vasos, como barros na mão do Senhor, quando nós nos dispomos a obedecer ao Criador, ele vai nos moldando. Então, nesta noite, nesta mensagem, o que nós precisamos deixar como marcante, antes de sairmos daqui, é que
nós somos um vaso em que sofremos muitas contaminações desse mundo, muitas contaminações. Entretanto, nós precisamos que o Senhor, Ele entre com a sua mão de providência, nos limpando e lavando. Mas, pastor Carlos, como eu vou resolver isso? Pois bem, nós vamos observar de que a casa do oleiro, para nós hoje, é o tipo da igreja. Então, é exatamente na igreja que nós estamos aqui, para nós é o lugar da humildade. Por isso que Deus disse assim, desce a casa do oleiro. É a casa da humildade. Mas descer para quê? Aqui é que é importante. Descer para quê? Primeiro, para nós ouvirmos a palavra. Nós precisamos e estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E quando nós nos colocamos com a disposição de descer a casa do oleiro, é porque nós queremos abandonar a nossa prepotência. Nós queremos abandonar o nosso egoísmo. Nós queremos abandonar o nosso egocentrismo. Nós queremos abandonar o narcisismo que nós temos em cada um de nós. Nós queremos colocar na mão do Senhor. Então vem a mensagem do culto, e aí o Emanuel vai colocar ali em Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 3, Filipenses 2, de 1 a 3, que diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranhados afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E aí vem, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, porque nós descemos a casa do oleiro, viemos à igreja para depositar a nossa humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, aqui é que está a bênção que nós precisamos. Então, mas como isto vai acontecer, né? Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, para que nós tenhamos a nossa vida moldada por Ele. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, vamos ver o que ele vai expressar na palavra. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha só, presta atenção aqui, gente, ó. Vós já estão limpos pela palavra. E o que é que nesta noite vocês estão fazendo? Ouvindo a palavra, então sendo limpos de todas as impurezas. Então sairemos daqui como vasos limpos, portanto, pronto para receber todas as coisas que vêm do Senhor, que são tesouros guardados em vasos de barro. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas vamos prosseguir. E ao ficarmos limpos pela palavra, em nós vai habitar algo que nós precisamos urgentemente, que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que diz assim, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, amados, agora quem é o olheiro? O olheiro, ele move a roda com os pés. Nós estamos sempre debaixo da autoridade de Deus. Então, com os seus olhos,
Ele olha para nós e vê os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Então, lá em Romanos 9, 21, para nós lidarmos com os textos bíblicos e aprendizado, diz assim: ou não tem o olheiro poder sobre o barro. Amém? O olheiro tem poder sobre o barro? Ele tem poder sobre nós? O olheiro é Deus. Deus tem poder sobre as nossas vidas? Portanto, vamos lá, Romanos 9, 21. Saiu da... A segunda tela não está mais aparecendo. Então, veja bem. Romanos 9, 21. Eu abro aqui e explico. Porque a projeção Tem que abrir de novo o programa. cometeu uma falha. Ou não tem olheiro e poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Eu pergunto para os amados, ele nos muda e nós continuamos sermos as mesmas pessoas, fisicamente falando, mas o que muda? O que muda é que o Espírito, ele nasce em nossas vidas e nós passamos a termos comunhão com o Criador, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, numa mensagem ali do profeta Jeremias. E nós vamos aprender, interessante, de que o vaso de barro, como nós, é possível, 2 Coríntios 12, 7, já está pronto? 2 Coríntios 12, 7, a palavra diz assim, Rapidinho, estou arrumando. tá, uma coisa é para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, Paulo, extremamente usado como vaso de honra, usado pelo Senhor, ele que havia perseguido a igreja, tornara-se, como ele mesmo se chamava, um apóstolo abortivo. Pois bem, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, meus amados, este é o vaso de barro. Então, veja bem, vamos ver as características desse vaso de barro. Esse vaso de barro, ele contém terra. Salmo 103, 14. Salmo 103, 14, nós vamos observar que, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quem conhece a nossa estrutura? O Senhor. Aí eu pergunto para os amados, mas há um entendimento de que nós vivemos como se nós nunca tivéssemos saído do pó. Nós temos uma concepção de vida, de entendermos que é como se nós tivéssemos sido feitos de vento. Porque nós não nos dobramos sobre a nossa fragilidade humana. O quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós somos dependentes do amor de Deus. E eu volto a um outro texto interessante. Como é que começou a sua caminhada na igreja? Manuel Filipenses, capítulo 1, versículo 6, vai dizer essa história de vida, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Quem começou a boa obra em nossos corações? O Espírito Santo de Deus. Porque o que ele fez? Primeiro que ele nos convenceu do pecado, ele nos convenceu do juízo, ele nos convenceu de que sem Jesus nós nada podemos fazer, conforme o Senhor Jesus já havia falado.
Então, amém? Glória a Jesus. Um outro texto. Isaías 64:8. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 8, vai dizer assim, 64:8. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o quê? O barro. E Tu, o nosso olheiro. E todos nós, o quê? Obra das Tuas mãos. Então que eu, nessa noite, eu estou convidando, não pela minha vontade, mas pelo Espírito Santo de Deus, convidando os amados a se colocarem daquela forma ali, ó. Senhor, Tu és o nosso Pai. Você pode repetir para você mesmo isso? Senhor, Tu és o nosso Pai. Agora eu digo o seguinte, porque nós somos o barro. Ou seja, nós somos frágeis, Senhor. Qualquer coisa, nós nos quebramos. Qualquer coisa, nós desmanchamos. Uma simples enfermidade, 38, 39 graus de febre, terra, cama. Então, é mostrar essa dependência que nós temos do Senhor. Então, e Tu, o nosso olheiro. O que é isso? Durante toda a vida nesta terra, nós temos um clamor ao Senhor. Senhor, molda minha vida. Me coloca na roda girando, cujo centro tem que ser o Senhor Jesus, para que em cada volta que eu der, o meu olhar continua fixo no centro. Então, Jesus é o centro do nosso viver. Jesus, Ele é tudo aquilo que nós deveremos nos voltar. O culto é para Jesus, o centro é Jesus, a nossa vida é para Jesus, a nossa família é para Jesus, o nosso emprego é para Jesus, para a glória do Teu nome. Então tudo em nós tem que brilhar o sol da justiça, que é o Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que Ele é o príncipe da paz. Jesus é o Deus maravilhoso. Jesus é o Deus forte. Então, meus amados, nós precisamos entender isso. Agora, ao mesmo tempo, o que acontece, pastor Carlos? Por que eu, como vaso, eu sou obediente, eu estou vindo na igreja e estou caminhando, mas tem uma luta se levantando. Tem uma luta se levantando. Tá? Só mostrou aqui nessa noite. Tem uma luta se levantando. Agora veja bem. Vejam bem. Sabe por quê? Não se molda um vaso sem fogo. Você tem que passar pelo fogo. E o fogo é o Espírito Santo. O Espírito Santo quer te ensinar. Ele quer te moldar. Porque o dia em que você for queimado pelo fogo completamente, você vai resistir a todas as lutas. Você será capaz de dizer assim, olha, eu não estou conseguindo caminhar direito, mas o Senhor levou através do meu coração lá longe. Então você pode ver lá no horizonte, mas ao mesmo tempo você verticalizou seu pensamento para elevar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, posso ouvir o amém? Amém. Glória a Deus, é isto. É isso que a palavra nos diz. Então, finalmente, 2 Timóteo 2,20. O que traz 2 Timóteo 2,20, meus irmãos? Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. Vocês observaram que há tipos de vasos que honram a Deus com a sua vida, mas há tipos de vasos que desonram a Deus, porque se afastam, não querem ouvir a palavra de Deus.
Então, veja bem, não é o nosso caso aqui. Mas, por exemplo, eu não vou na igreja hoje porque está frio. Sou vaso para atenção. Não vou na igreja hoje porque o esposo falou mal comigo. Não vou na igreja hoje porque a esposa também falou mal comigo. Presta bem atenção. Você que está aqui, nós que estamos aqui, nós somos vasos de honra. Ah, mas eu ainda não me converti. Não tem problema, não chegou o seu tempo de ter uma experiência com o Senhor. Tudo tem o seu tempo. Então, vejam bem. Eu queria dizer para vocês, é uma noite que nós precisamos fazer. É uma noite em que é uma noite em que nós precisamos fazer uma confissão ao Senhor. Da mesma forma que hoje, pela manhã, nós convidamos a Agta vem fazer um voto ao Senhor. Doutor, como é que eu vou fazer um voto ao Senhor? Você vai firmar um compromisso com Ele. Compromisso com a verdade. E ela junto, fala junto comigo. Vamos fazer esse voto. Nesta noite eu queria te convidar a estar fazendo um voto com o Senhor. Primeira coisa que você vai fazer, não precisa, o culto, a igreja, não é para expor ninguém. Você não precisa falar a vida que você está levando, com o homem, com o irmão, com a irmã, mas eu queria te convidar, você nesta noite falasse com o Senhor, Senhor, qual tipo de vaso que eu sou? Eu tenho honrado o Senhor com a minha vida? Há em mim a gratidão, porque um dia o Senhor me fez surgir nessa terra dos viventes. Ah, Deus. E é você que vai falar com Ele. Se há algo a ser mudado em minha vida. Como vaso, quebra e faz outro. Faça-me de novo. Porque eu quero ser um vaso para honra. Eu quero ser um vaso para glorificar o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você precisa ser um vaso para guardar as coisas da eternidade. As coisas da eternidade. E aí, você vai dizer, Senhor, me coloca de pé, e eu me levanto, me dá uma dinâmica para me descer à casa do olheiro, porque eu quero ouvir as tuas palavras, Senhor. Agora eu desci a essa casa do olheiro. Eu sinto que tuas mãos estão trabalhando no nosso coração, estão trabalhando no nosso ser, mudando, transformando, renovando, tirando as impurezas que foram se acumulando ao longo da minha vida. E agora, Senhor, faça um vaso novo, de honra para guardar, Senhor, as boas coisas, os tesouros da eternidade. Que eu possa, Senhor, mais uma vez nesta noite, como um vaso de honra, aprender a ser um bom vizinho, a ser um bom chefe de família, a ser um bom amigo, um bom colega de trabalho, a ser em cada relacionamento um produtor de bênção e de graça, um ajudador ao necessitado e necessitada, Senhor.
Muda o meu lar. Toma assento, Senhor, pela tua graça. E certamente você vai sentir, ao aplicar esta palavra, esta mensagem, no seu dia a dia, você vai deixar se envolver pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nossa última palavra nesta noite, na mensagem, é: o Senhor pode fazer de cada um de nós um vaso novo. Coloca a tua mão poderosa sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa caminhada. Mas também, Senhor, tira os momentos de solidão que nós nos sentimos. E por vezes a gente olha do lado, não há quem possa ouvir aquilo que nós estamos precisando colocar e receber de volta uma palavra. Seja o Senhor o nosso consolador. Seja o Senhor o edificador de nossas vidas. Seja o Senhor aquele que há de dar a humildade necessária, nos preparando para que um dia nós possamos fazer morada permanente com o Senhor Jesus. E todos vós que creem, digam amém. Glória a Jesus.